Olá, amigos produtores rurais. Hoje nós vamos falar sobre uma característica que chama-se habilidade materna. E por que essa característica é tão importante hoje no melhoramento genético do nosso rebanho? Habilidade materna é a capacidade da vaca de produzir leite e cuidar bem da sua cria, principalmente até os 4 meses. E como que a gente mede essa habilidade maternal nas vacas? Bom, a gente mede através da pesagem desses animais entre 90 e 120 dias, ou entre 90 e 150 na média, né? Na média 120 dias aí a gente tem que estar pesando esses animais. Por quê? Porque nesses primeiros 4 meses a alimentação do bezerro, mais de 80% dela é leite, né? Um bezerro até os 60 dias não come nada de capim. Após os 60 dias, às vezes ele começa a comer alguma coisa de capim, mas muito pouco ainda. Então até os seus 4 meses de idade, esses animais, a alimentação dele é exclusivamente do leite da mãe. E aí, se a mãe é muito ruim de leite, esse bezerro não vai estar num peso bom, né? Ele não vai estar o desenvolvimento que a gente esperaria nessa fase, de estar ganhando bastante peso nessa fase. O inverso é verdadeiro. Uma vaca que é boa produtora de leite, com certeza esse bezerro vai estar muito bem criado, né? Então, como que a gente mede esse leite? Através da pesagem aos 4 meses. Então você pega um lote contemporâneo, né? Um lote nascido dentro do mesmo mês, ou no máximo 60 dias ali. Você é um lote contemporâneo, você vai pesar todos esses animais aos 4 meses, faz a correção dessa pesagem para a idade de cada um, né? E aí, na verdade, você não está avaliando o peso só do bezerro, você está avaliando a capacidade daquela mãe de criar bem esse bezerro, né? Então essa é a capacidade através desse peso. E aí você vai ver que existem mães, filhas de determinados touros que têm uma boa habilidade materna, ou seja, desmamam bezerros mais pesados. E o inverso é verdadeiro. Às vezes tem touros que deixam filhas que às vezes produzem muita carne, mas peca nessa parte do leite, e aí acaba desmamando bezerros muito leves, né? Bezerro que não é desejável para nós. Então, essa característica a gente tem que cuidar dela para que a gente tenha uma vacada, uma matrizes, né? Que tenha essa boa habilidade materna. Então, como que a gente olha isso na hora que eu vou escolher um touro, que eu vou escolher um sêmen de um animal para usar? A gente vai olhar a característica que, no caso da Embrapa Geneplus, a gente chama de P120, que é o peso do bezerro aos 120 dias, igual eu disse. Então, quanto melhor essa característica, é porque aquelas vacas, as mães daqueles bezerros, produzem mais. Então você vai pegar uma DEP lá, esse bezerro tem 3, 4 quilos a mais aos 120 dias do que a média dos seus lotes contemporâneos. São 4 quilos a mais de peso desse bezerro porque a vaca deu mais leite, né? Porque a alimentação dele foi só leite. Então é uma característica que você consegue medir bem nessas condições. E é uma característica que ela demora mais tempo para você ter, por exemplo, uma alta acurácia dos animais. Por quê? Porque você realmente só vai ter uma avaliação bem completa daquele touro, por exemplo, se as filhas dele vão ser boas de leite, depois que as suas filhas parirem e for medido o peso dos bezerros dela. Aí sim, esses dados vão estar contribuindo na genética daquele pai, na avaliação daquele pai. Então isso demora, né? Porque um animal nasceu, ele vai empanhar, que seja aos 24 meses ou aos 36 meses, vai parir entre 3 e 4 anos, ou seja, você vai estar avaliando os primeiros filhos daquela vaca já no 3º, 4º ano após a inseminação. Então isso demora bastante para você olhar. Então é uma característica que no passado, por exemplo, ela variava muito, né? Porque às vezes um touro nascia com uma DEP boa, porém depois que as suas filhas começavam a desmamar os bezerros, descobria que elas não eram boas de leite, e aí a DEP desses animais caíam, né? Hoje isso já acontece bem menos. Por quê? Por causa da genômica. Então hoje, com a genômica,
você consegue descobrir, mesmo antes desses animais parirem, né, de darem leite, você consegue ter uma acurácia maior, então você consegue ter uma informação mais segura do que vai ser a habilidade materna daquelas vacas quando elas parirem, né? Então é muito importante hoje você ver os animais que já estão genotipados e que sejam positivos para essa habilidade maternal. Lembrando que a raça Nelore, ela é uma raça de corte, né? Então eu não defendo que ela tenha que ser extremamente leiteira, né? Mas a matriz tem que ser uma boa mãe, ou seja, uma mãe que vai me entregar um bezerro bem pesado a desmama. Quanto mais pesado esse bezerro, melhor. Então ela tem que ter uma habilidade maternal, uma produção de leite, no mínimo razoável, né? Ela não pode ser ruim. Então, mas eu não aconselho exagerar para o lado do leite, porque quando você parte muito por essa pressão de seleção em cima do leite, você acaba perdendo na parte reprodutiva e também na parte de carne. Esses animais vão perdendo um pouco da sua musculosidade, né? E também na parte de fertilidade. Então o equilíbrio sempre é a palavra-chave, né? Sempre o equilíbrio. Essa é fundamental para tudo. Então, meus amigos, muito obrigado e até o próximo programa. E viva o agro brasileiro!